Boa tarde a todos. É com muita satisfação que começamos a dar início ao nosso ciclo de webinars do ano de 2021 do Fórum Empresarial Hispano-Brasileiro, com o patrocínio e apoio da Associação de Empresários Galegos do Estado de São Paulo, ambas entidades empresariais pertencentes à coletividade espanhola do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos trazer novamente um tema que foi muito pedido no ano de 2020, conversamos com a nossa convidada, ela topou, ela aceitou estar aqui de volta e vamos falar de registro de alimentos no Brasil. A nossa convidada hoje é a médica veterinária com MBA em Relações Internacionais, especialista em legislação sanitária de alimentos e diretora da Registro em Consultoria de Alimentos. Estamos aqui hoje com muito orgulho e com muito carinho para receber novamente conosco a Vanessa Taque, que vai nos brindar com a sua palestra. Vanessa, muito obrigado pela sua atenção e seja uma vez mais muito bem-vinda. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Felipe pelo convite. É sempre uma honra enorme e uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, hoje então a gente vai falar um pouquinho da relevância dos alimentos espanhóis, dos alimentos galegos, como facilitar e permitir a entrada desses produtos no Brasil. Foi. Primeiro, eu queria trazer alguns dados um pouquinho mais atualizados sobre as importações de maneira geral, provenientes da Espanha. Então, esses últimos dados foram de 2019, onde a gente nota uma participação relevante de alimentos. O 10º produto mais importado, aí depende de onde estão aparecendo as fotinhos para vocês, né? Mas está lá embaixo. O 10º produto mais importado pelo Brasil, proveniente da Espanha, são as frutas e nozes não oleaginosas, frutas frescas e frutas secas. Então, em termos de alimentos, esse é o tipo de alimento mais importado, mas aqui serve para a gente ver a relevância de alimentos provenientes da Espanha. E se a gente tenta procurar um pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais de quais são os alimentos mais relevantes, quais são os alimentos mais exportados, a gente percebe uma relevância bem alta para produtos cárneos, para frutas e hortaliças, que de longe é o produto mais importado, preparados de maneira geral, óleos e azeites. O vinho também entra com destaque. E é importante que, neste momento, a gente perceba, tudo bem, é importante, são produtos muito bem avaliados no momento de escolha pelo brasileiro, mas alguns deles têm características que nos levam para um lado da necessidade de uma análise de rotulagem, da necessidade do registro do produto. São dados específicos que alteram a maneira como vocês podem conduzir uma negociação, a maneira como pode se facilitar a exportação desses produtos. E isso é o que a gente veio trazer hoje, principalmente para vocês. Então, em primeiro lugar, o que é bem visto no produto espanhol no momento de ser exportado ao Brasil? Primeiro, produtos espanhóis normalmente são tidos como produtos gourmet. Essa é uma classe crescente no Brasil e a gente percebe isso pelo consumo de jamón, embutidos, queijo. O hábito brasileiro, aliás, o hábito mundial, né, mudou completamente. Hoje a gente tem uma alimentação dentro de casa muito favorecida. Com isso, a gente tem sim uma importância na importação de vinho, na importação de jamón e desses produtos gourmetizados. A gente tem, então, esse posicionamento importante do produto espanhol. Vocês sabem que no momento da importação, a nossa carga tributária, talvez ela não auxilie tanto, mas o valor agregado que o produto espanhol representa no Brasil acaba compensando isso tudo, porque ele realmente é visto como um produto gourmet e isso agrega bastante valor a esse tipo de produto.
Com isso, a penetração dele é bastante importante, principalmente nos maiores centros, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Se a gente pudesse nomear que tipos de alegações, que tipos de produtos estão recebendo um destaque maior, além desses produtos super premium, gourmet, a gente poderia dar um foco maior para produtos dietéticos, naturais, ecológicos. Essas têm sido demandas gerais, não só para alimentos, mas são focos bastante procurados. E aonde a gente acaba se amarrando um pouquinho, é como a gente disse, na questão do câmbio. Ultimamente ele tem andado bastante elevado, o que torna sim um pouco mais desafiador essa exportação, mas por outro lado a gente também precisa se basear no valor agregado que a gente encontra nesses produtos. E como desculpa. Eu não sei se... E aí a dúvida que normalmente vem é como entrar nesse mercado, né? Normalmente essa entrada, ela pode ser feita direto com importadores, que vão ser os responsáveis pela distribuição desses produtos. Então, de repente, com um canal de distribuição exclusiva, através de uma trading, por exemplo, ou eventualmente com a disseminação para diferentes importadores, aí depende do interesse e do tipo de negociação de vocês. Eu vou falar lá na frente, mas essa definição de eu vou fazer um contrato de distribuição exclusiva ou eu vou buscar diferentes clientes, ela é uma decisão importante de ser tomada, porque o tipo de registro de produto que eu vou fazer lá na frente depende dessa decisão. Então, basicamente, os alimentos no Brasil, eles são normatizados por 2 órgãos. Existe também o Inmetro, que cuida de toda a parte de pesos e medidas, mas os alimentos são principalmente foco de Anvisa, que é o Ministério da Saúde, e do MAPA, que é o nosso Ministério da Agricultura. Para a gente saber claramente, quem é MAPA, quem é Anvisa, que é a primeira dúvida que surge, não é difícil de fazer essa distinção. Vamos pensar assim, MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, tudo que for de origem animal, ou seja, for proveniente de carne, de leite, de pescados, de ovos, de mel, tudo que tiver como matéria-prima esses produtos de origem animal, e aí no caso da Espanha entra muito queijo, tem o queso manchego, entram os embutidos, entram os enlatados de pescado. Todos esses produtos eles vão ser regulamentados pelo Ministério da Agricultura, que é quando a gente vai precisar fazer o registro, que a gente fala para vocês, precisa de DIPOA. DIPOA é isso, é o registro desses produtos no Ministério da Agricultura. Já os alimentos, que apesar de processados, eles não apresentam como ingrediente principal ou ingrediente importante esses derivados de origem animal. Então, por exemplo, biscoitos, massas, doces, compotas, todos esses outros alimentos mais simples, vamos dizer assim, eles são normatizados pela Anvisa. O que significa que eles não precisam ser registrados, aquele registro de POA, mas sim, eles ainda precisam de uma regularização junto no mercado brasileiro, que é a regularização de rotulagem. Então, a rotulagem dele precisa seguir todas as legislações brasileiras para que ele possa ingressar em território brasileiro e ser comercializado sem problema nenhum. Existem 2 produtos que são bastante importantes para a Espanha, e a gente até citou lá naquele slide anterior, que são os azeites e os vinhos. Azeites e vinhos não se enquadram em nenhum desses casos, e eles são regulamentados por ambos, Anvisa e MAPA. Então, eles têm algumas legislações, eles não precisam de registro. O vinho, existe uma dúvida muito grande, alguns dizem precisa, não precisa, a questão é, quem precisa ser registrado na importação de vinho é o importador.
Vocês, como exportadores gallegos, como produtores de vinho, as vinícolas gallegas não precisam de nenhum tipo de registro. E aí a gente entra só no momento de adequação de rotulagem. Eu gosto sempre de frisar que essa adequação de rotulagem, o registro dos produtos para esses que precisam de DIPOA, eles sempre precisam ser realizados antes do produto sair da origem, antes do produto sair da Espanha. E aí normalmente vem uma pergunta, Vanessa, mas eu já ouvi falar que eu posso colocar etiqueta quando chega no porto. Pode. Você pode colocar a etiqueta antes da liberação dele aqui no Brasil, mas aí você paga mais taxas de demurrage, você demora mais para liberar o seu produto, os riscos envolvidos no processo são maiores. Então, assim, pode, deu tudo errado e eu voltei que etiquetar no Brasil, tudo bem. Mas se a gente pode orientar esse processo desde o início, a indicação sempre é etiquetem, o registro não pode nem sair da origem, tá? Mas se for um produto simples, uma massa, um biscoito, a indicação sempre é etiqueta na origem, e isso faz vocês pouparem dor de cabeça, bastante dor de cabeça. Então, primeiro, vamos começar do mais simples e a gente vai aprofundando. O que a gente chama de alimentos simples? São justamente esses que não são de origem animal, ou seja, que não precisam do registro de POA desse produto. Então, aqui nós temos os biscoitos, os azeites, os doces, as conservas, vegetais. Veja que eu coloquei o azeite como alimento simples porque ele não precisa de registro. Ele tem legislações específicas do Ministério da Agricultura com relação à sua rotulagem. Mas ele também se enquadra no simples porque ele só precisa dessa rotulagem adequada. Eu falo aqui quais são as informações genéricas do rótulo, mas eu sempre peço para tomar muito cuidado, porque cada produto tem detalhezinhos que alteram. Então, essas são as informações gerais, mas sempre quando vocês tiverem um produto para trazer, procurem buscar uma consultoria, procurem buscar a legislação específica desse produto, porque cada tipo de alimento precisa de certos ajustes na rotulagem, tá bom? Então, de maneira geral, o que vai no rótulo? E esse rótulo, ele pode ser... Hoje eu não separei nenhum produto importado aqui. Mas sabe aquela etiquetinha branca, que normalmente a gente compra, sei lá, um azeite espanhol, e por cima a gente vê uma etiqueta branca com um monte de informação escrita em português. Porque se de repente o produtor espanhol não quiser fazer um rótulo todo em português específico para o Brasil, não há problema nenhum no rótulo espanhol ser mantido e a gente só cola uma etiquetinha, normalmente aquela etiquetinha branca que a gente cola embaixo, com todas as informações em português. E são essas informações em português que precisam atender a nossa legislação. Então, de maneira geral, quais são essas informações obrigatórias? Nome de produto, denominação de venda, isso é algo super importante. Eu não posso chamar o produto do jeito que eu quiser. Por exemplo, azeite, pela nossa legislação, é proibido ter adição de qualquer ingrediente no azeite, qualquer aroma. Então, eu não posso chamar, por exemplo, azeite aromatizado com trufas. Isso não pode existir. Então, essa denominação é um dos itens que mais causa rechaço no momento de recebimento do produto. É algo que precisa sempre ser muito bem alinhado com a legislação nacional. Depois a gente tem todo um cuidado com lote e validade. Se for um produto de origem animal, cabe o número do registro, mas esses alimentos simples não existe número de registro. Lista de ingredientes e aditivos. Se a denominação de venda do produto é a principal causa de rechaço, a lista de ingredientes e aditivos é a segunda principal causa de rechaço. Por quê? Os ingredientes, eles são sempre descritos do que tem maior quantidade para o que tem menor quantidade. Então, isso vale para a gente, inclusive aqui no Brasil, para perceber a qualidade de um produto. Então, se eu tenho, por exemplo, um iogurte, onde o primeiro ingrediente que está lá na lista é leite, e eu tenho um concorrente, onde o primeiro ingrediente é açúcar, água, e o leite está lá no fundo, eu sei que o que tem leite primeiro tem mais leite, então provavelmente tem uma qualidade superior.
Então, o rechaço acontece aqui quando as empresas acabam misturando a lista de ingredientes, não obedecem essa quantidade de ingredientes, por má fé ou por desconhecimento da legislação, e a gente acaba tendo problema para internalizar esse produto. Outro detalhe, aditivos. Independente da quantidade presente, aditivos sempre vão para o final da nossa lista de ingredientes. Informações de conservação de produto, com a temperatura a ser mantida. Peso líquido é outro problema de rechaço. É obrigatório que o peso líquido esteja no painel principal. O que é painel principal? É o rótulo da frente do produto. Então, às vezes, a gente só encontra o peso líquido pequenininho lá atrás. Também é causa de rechaço, porque a gente tem uma legislação do Inmetro que diz a altura mínima que eu preciso ter para cada um desses pesos de produto e que ele precisa ser colocado na frente. Identificação de origem. Atenção, muitas vezes a gente vê lá, produzido por fulano de tal, endereço Espanha. Ponto. O Brasil obriga que, além da informação completa do dado do produtor, incluindo o país Espanha, embaixo a gente tenha a indústria produtora. Então, eu vou ter produzido por fulano de tal, no endereço X, Espanha, indústria espanhola. Então, eu preciso dessa informação 2 vezes. Eu preciso de informações completas de quem está importando esse produto no Brasil, com CNPJ, e tabela de informação nutricional. E mais, tem uma legislação específica para aroma, tem legislações específicas para azeite, então aquilo que eu falei, dependendo do produto, a gente vai incluindo mais coisas. Na tabela de informação nutricional, eu vou fazer mais um adendo. A gente teve este ano uma mudança na legislação da Anvisa, que vai mudar toda a maneira como a gente expressa a informação nutricional. Foi alinhado com o Mercosul, eu não sei quem de vocês tem familiaridade, mas no Chile isso já existe há muito tempo. Os rótulos de alimentos têm um destaque grande até na frente, alto em açúcar, alto em gordura, que é o que a gente chama de lupa. Então, fica muito fácil para o consumidor observar o que aquele produto pode trazer. E agora o Brasil adota isso também. Então, a partir de outubro de 2022, todos os produtos comercializados no Brasil precisam estar adequados a essa nova legislação Anvisa. Então, é importante que a gente consiga fazer e se preparar para essa adequação até essa data. Até porque, como a gente tem todo esse período, vamos começar junho de 2021, a gente tem até outubro de 2022, esse período vai servir justamente para esgotar todos os rótulos antigos que a gente tenha. E a partir de outubro de 2022, a gente precisa estar já com esses rótulos alterados, com tabela de informação, seguindo a nova legislação. E aí, entendidos os alimentos mais simples, a gente vai para os alimentos de origem animal. Antigamente, esses produtos de origem animal, eles podiam demorar facilmente mais de 1 ano para serem registrados, para serem aprovados. Eu lembro uma vez que eu estava na Feira da Alimentar, em Barcelona, e eu estava conversando com uma empresa que hoje são meus clientes, e eles falaram, não tenho interesse nenhum em exportar para o Brasil, porque é muita burocracia e a gente não tem interesse. Falei, não, mas é totalmente factível. E a gente conversando, falou, não, porque eu estou há 6 anos tentando registrar um produto e eu não consigo. Isso antigamente acontecia muito mesmo. Hoje, a legislação é bastante mais clara. Hoje a gente faz todo o registro no sistema eletrônico. Então, tem produtos que em 3 dias a gente consegue registrar. Então, a gente precisa trabalhar também quebrando um pouco dessa resistência, porque sim, no passado havia uma dificuldade muito grande. Sim, no passado demorava muito, no passado a gente tinha muitas reprovações de processo e hoje já não é mais assim. Então, hoje a gente tem uma celeridade de processo muito maior, hoje a gente tem uma clareza de processos muito maior, então a gente precisa tomar cuidado para quebrar um pouco essa restrição e esse medo e até esse preconceito em exportar um produto para o Brasil.
E aí, como que a gente divide essa questão de prazos de registros? Nós temos alguns produtos, que são os produtos que são regulamentados pelo que a gente chama de RTIQ, que é o nosso Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Significa que são produtos que eles normalmente eles já são produzidos no Brasil, mas tem, por exemplo, o caso do queso manchego, que tem também um regulamento, mas não é produzido aqui. Mas são produtos que, se não forem produzidos no Brasil, a sua forma de produção ela já é normatizada e ela é aceita como segura pelo brasileiro. Sendo assim, a gente precisa de um detalhamento muito grande na hora de montar esse processo produtivo, passar toda a questão de segurança, tempo, temperatura, etc. Mas esse processo ele não é aprovado por um fiscal no momento de registro. Então, a gente registra ele do que a gente chama de registro automático, o que faz que muitas vezes a gente consiga fazer esse registro em 3, 4 dias, considerando todo o processo. Existem outros produtos que não são produzidos no Brasil, ou que até algumas vezes são produzidos aqui, mas eles têm um processo produtivo um pouco mais detalhado e que precisa de uma atenção maior em algumas etapas do processo para garantir que realmente esse alimento seja seguro. Esses produtos, para dar exemplo para vocês de produtos espanhóis, a gente tem, por exemplo, fuetes, chouriços, alguns tipos de queijo que não são regulamentados. Esse tipo de produto que não entra naqueles produtos mais simples, estes sim podem demorar até 120 dias para terem seus registros aprovados. Vanessa, eu vou ficar 120 dias esperando? Provavelmente não, tem registro que eles avaliam em, sei lá, 15, 20 dias. Mas é sempre bom a gente trabalhar com essa margem máxima para evitar algum problema ou uma expectativa que, de repente, a gente não consegue atender pelo simples processo, né? O que fez com que esse prazo de registro diminuísse tanto? Hoje, esses registros eles são feitos totalmente de forma eletrônica. Então, é um sistema que a gente chama de PGA SIG-CIF. Então, não tem mais o que a gente tinha no passado, de imprimir toda a documentação em papel, assinar pelo responsável legal, mandar esses documentos para a embaixada direcionava para o ministério. Então, a própria triangulação de documentos já fazia com que demorasse muito mais. Hoje é feito completamente pelo sistema eletrônico. E qual que é o passo a passo desse registro, né? Não é qualquer empresa que vai virar e falar assim, decidi exportar para o Brasil, vou começar agora. Não. A primeira coisa, o estabelecimento produtor, a fábrica na Espanha, ela precisa ser autorizada a exportar para o Brasil. Então, ela precisa estar na lista oficial de empresas homologadas a exportarem para o Brasil. Para isso, o que ela precisa fazer? Essa empresa ela vai mandar um ofício, vai mandar uma carta para a autoridade sanitária espanhola pedindo que aquela fábrica X, no endereço X, seja autorizada a exportar para o Brasil. E nessa carta ela descreve todos os produtos que ela quer exportar. Esse detalhe é super importante, porque às vezes ela pede autorização para exportar, sei lá, salame. E amanhã ela quer exportar fouet. Ela não consegue, porque ela tinha pedido para exportar só salame. Então, o que eu normalmente oriento se a empresa vai fazer uma solicitação de habilitação, já coloca todos os produtos que ela deseja exportar um dia na vida. Todos os produtos que ela produz, já põe tudo na lista. Por mais que não vá exportar neste momento, já deixa tudo habilitado e amanhã ou depois, se a gente quiser fazer o registro desse produto, a gente já garantiu que ela consta nessa lista. Então, a autoridade sanitária espanhola vai mandar essa listagem para o MAPA e o MAPA, então, publica o nome dessa empresa na nossa lista oficial. E é só a partir do momento que eu tenho o nome dessa empresa na nossa lista oficial do Ministério da Agricultura que eu posso começar a registrar os produtos dessa empresa. Então, não tem como começar registro antes dessa etapa. Outra dica que eu dou,
vocês têm contatos com empresas associadas que, não sei se eu tenho ou não interesse em exportar para o Brasil. Já pede autorização e já se coloca na lista. Por quê? Eu já vi casos de empresas que demoraram 2 meses para entrarem na lista oficial. Eu já vi casos de empresas que demoraram quase 2 anos para entrarem na lista oficial. Isso depende muito do momento do governo, porque é um trâmite exclusivamente intergovernamental. Então, neste pedaço do processo, não tem nem como eu contratar uma consultoria e falar assim, não. É um trâmite exclusivamente intergovernamental. Então, a minha indicação aqui, se eu posso dar um conselho, se algum dia pode ser que tenha interesse, já coloca na lista e não tem problema nenhum. Lá na frente, a gente entra com solicitação. Excelente. Agora vamos supor que você já tem o seu nome aprovado na lista de produtos de empresas habilitadas a exportarem para o Brasil, já está lá o nome da empresa associada de vocês ou da sua empresa. Já posso registrar meu produto? Não. Porque você tem a empresa aprovada a exportar para o Brasil. Agora eu preciso incluir essa empresa no sistema eletrônico. Esse processo leva até 10 dias, já é muito mais tranquilo. E a gente precisa basicamente provar quem é o responsável legal dessa empresa, quem é a pessoa autorizada a incluir as informações, normalmente esse é um consultor aqui no Brasil, e provar que esse responsável legal realmente é o responsável por essa empresa. Então é algo mais simples, e em até 10 dias a gente consegue o registro desse estabelecimento no sistema. Perfeito. É só neste momento que eu consigo começar o registro do meu produto. Então, é a partir daqui que começa aquele prazo ou de 7 dias ou de até 120 dias, dependendo do produto que eu vou registrar. Então, e o que eu preciso para fazer este registro de produto? A primeira coisa, eu preciso da etiqueta do produto adequada a toda a legislação brasileira. Então, tudo aquilo que eu tinha falado para o alimento simples, nome, indústria espanhola, lista de ingredientes na ordem correta, tabela nutricional, todas as informações básicas, elas também precisam estar nessa etiqueta do produto. E aí, de novo, vamos supor que a gente está trazendo o Ramon. Esse Ramon, ele não precisa ter a etiqueta somente em português, ele pode ter etiqueta em espanhol, tudo igualzinho é vendido nacionalmente na Espanha. E aí é agregada a etiqueta, aquela etiqueta branquinha, com todas as informações obrigatórias no Brasil. Ótimo, eu tenho a etiqueta, eu tenho o layout do rótulo, e aí eu vou precisar, no momento do registro, descrever todo o meu processo produtivo. Então, como e a qual temperatura essa carne, por exemplo, é recebida, quais são as etapas de produção, quais são os tempos e temperaturas. O Ministério ama de paixão tempo e temperatura, porque é isso que garante a sanidade, a segurança desse produto. Então, esse processo produtivo ele é sempre muito bem descrito. Eu preciso informar todos os ingredientes e quantidades envolvidas no processo. Eu preciso informar também quais são as análises físico-químicas e as análises microbiológicas que são realizadas nesse produto para poderem ser liberadas para exportação. Eu tinha falado para vocês quais eram os principais motivos de rechaço por conta de rotulagem. A gente está tendo uma frequência grande de containers espanhóis e containers de diversos outros destinos presos no porto pela seguinte questão. Vamos voltar para o caso do Ramon, que é um caso simples e a gente está falando de Ramon desde o começo. E é um produto espanhol super comercializado aqui. Se eu pego uma empresa que ela vai só fatiar esse Ramon, por exemplo, ou ela vai comprar suínos do criador X, o criador X, o abatedouro X, ele também, que forneceu essa matéria-prima, ele também precisa estar nessa lista de habilitados. O produtor do Ramon que vai vender para você só fatiar
também precisa estar nessa lista de empresas habilitadas. Então, no momento que você vai pedir o registro, pedir para se homologar, para habilitar sua companhia, é importante que você observe se a tua cadeia de fornecedores já está habilitada. Se não tiver, dá um toque neles também. Olha, quero exportar no futuro, então peço só para você pedir para estar habilitado também. Ou procura de um fornecedor que já esteja, porque senão o container pode sim ser rechaçado e até devolvido, caso o teu fornecedor não seja homologado a exportar para o Brasil. Layout de rótulo. É importante, quando o produto chega no Brasil, está no porto, a hora que o fiscal bate o olho naquele produto, bate o olho naquele rótulo, ele tem que ser exatamente igual ao rótulo que foi aprovado. Se mudar uma ordem de palavra, não entra. Se mudar a cor do rótulo, não entra. Então, é importante que na hora de registrar, tenha certeza que o rótulo que você vai mandar para o Brasil é exatamente igual ao rótulo registrado. Porque isso pode, sim, ser motivo de rechaço. Então, isso a gente já conversou. O registro pode levar de 7 dias a 120 dias para ser aprovado e depende do tipo de produto. E como que funciona? Aqui a gente fez um resumo, né? Então eu dei detalhadamente como se dá todo o processo. E aqui como funciona e quais são os tempos de demora de cada um. Então a gente tem, quando a gente pede para o estabelecimento ser visitado, quando a gente pede para exportar para o Brasil, para entrar com o nome da empresa de vocês em empresas habilitadas por aquela lista oficial, a gente tem 2 tipos de qualificação. Então, a gente tem indústrias que mexem com carne, leite, pescado, onde o governo espanhol simplesmente vai mandar uma carta para o governo brasileiro. Essa empresa tem condições de exportar para o Brasil e o Ministério automaticamente já coloca isso na lista. E a gente tem o caso de produtos específicos, por exemplo, derivados de mel e ovos, que eventualmente, agora com a questão da pandemia, alguns foram liberados de missão, então isso daí está meio nebuloso ainda, mas, em teoria, empresas que produzem derivados de mel e derivados de ovos precisam que uma missão veterinária de veterinários brasileiros visitem suas empresas para então poderem ser habilitadas a exportar para o Brasil. O tempo desse processo de 60 a 365 dias. Então, esta é sim a etapa mais demorada, por isso que eu falei para vocês. Tem indústria de alimentos no hall de indústria de vocês, a sua empresa tem interesse em exportar para o Brasil, logo de cara já pede habilitação. Para quando surgir a necessidade, a demanda real, não precisar esperar esse tempo. Aí eu tenho um estudo de fórmula, que é quando eu avalio se o meu produto, a gente tem, por exemplo, alguns problemas com queso manchego ou com outros tipos de queijo, onde o corante utilizado, de repente, na casca, ou o aditivo utilizado na casca desses produtos não é permitido no Brasil. Então, a gente precisa estudar as formulações para que tudo que é utilizado na Espanha seja permitido aqui e para que o processo produtivo da Espanha também esteja de acordo com a legislação sanitária brasileira. Então, isso quem faz para vocês normalmente é a consultoria e o tempo é até 10 dias para a gente dar o ok e falar assim, não, isso realmente está ok, vamos entrar e vamos registrar. E aí a gente entra com registro de empresa no sistema eletrônico, aqui está 3 a 15 dias, mas normalmente até 10 dias a gente já tem a aprovação. E efetivamente com registro de produtos, que é o que a gente leva de 7 a 120 dias. Então, essa aprovação pelo Ministério da Agricultura, ela nunca deixa de existir. Nossa indicação, procure já o órgão sanitário espanhol para pedir a habilitação da sua planta, caso ainda não tenha. E outra coisa importante uma vez que o registro é feito e essa legislação é nova,
uma vez que vocês já têm o registro do produto, antigamente ele durava 10 anos. Hoje, você registrou o seu alimento hoje, até o resto da vida ele tá registrado. Salvo se for feito algum ajuste de formulação no meio do caminho, se a rotulagem for alterada no meio do caminho, aí a gente, obviamente, precisa fazer uma atualização desse registro. Caso contrário, ele não tem mais vencimento. Foi rapidinho. Aqui a gente tem os meus dados, então tem o site da Registro In, a gente faz toda essa parte de adequação de rotulagem, de registro de produto, tem meus contatos, tem o Instagram da Registro. Mas antes disso, eu queria abrir para vocês para dúvidas. Queria ver como posso ajudá-los. Aqueles que tenham alguma dúvida, por favor, podem agora, que não postaram no chat, mas podem agora também abrir o microfone e falar um por vez. Que queiram alguma informação ou algo adicional. Olá, posso perguntar? Pode, Carol, por favor. Primeiro, parabéns, né, pela palestra, aprendi várias coisas. Eu queria saber, nesses produtos alimentícios que você chamou de simples, se mesmo que eles contenham algum derivado animal, então, por exemplo, leite, mas seja numa pequena quantidade, ele ainda fica enquadrado só com a Anvisa, ou sempre que tiver qualquer componente, em qualquer porcentagem que seja, ele precisa da aprovação do mapa? Essa foi uma excelente pergunta, até porque essa pergunta ela é feita até hoje pelos consultores o tempo todo. Por quê? Não existe uma legislação clara sobre a partir de qual quantidade o alimento entra ou não no Ministério da Agricultura. O que a gente trabalha normalmente é, se, por exemplo, a gente tem, sei lá, um bolinho recheado de presunto. Tenha presunto no recheio. Então tá, presunto é de origem animal, mas os outros ingredientes do bolinho não são de origem animal. Então, o que a gente trata indiretamente se tiver menos de 50% de produtos de origem animal, aí nesse caso somaria, por exemplo, presunto, ovo da massa, leite da massa, todos os produtos de origem animal a gente soma, e se representar menos de 50%, a gente considera que é um produto simples, que seria um produto Anvisa. Mas tem mais uma vírgulazinha. Existe um tipo de produto que a gente chama de prato pronto. Então, por exemplo, se eles desejarem exportar uma paella, a paella ela vai ter ela pode ter mariscos, ela pode ter camarão, pode ter porco, pode ter frango. E pode ser que esses produtos de origem animal não completem 50%. Mas esses produtos de origem animal, eles são sim, eles certamente vão trazer um risco muito maior para esse produto, que é diferente de eu tratar, por exemplo, de um biscoito de leite. O biscoito tem leite, mas pelo processo produtivo, o risco desse produto poder trazer uma contaminação é muito baixo. É diferente da paella, que traz um risco de contaminação alto. Então, na paella, nos pratos prontos, a gente ainda faz registro no Ministério, então a gente traz esses produtos para o braço do Ministério chamando de pratos prontos. Mas é isso, não existe uma legislação muito específica, então a gente faz uma análise caso a caso para ver aonde que a gente vai enquadrar cada um deles. Mas excelente pergunta. Super interessante, obrigada. Obrigada. Acho que o Pepe Guades tem alguma pergunta. Pepe? Sim, boa tarde. Bom, Vanessa, parabéns. Como sempre, a sua explanação foi muito didática e brilhante. Eu tinha uma dúvida, mas eu acho que você já respondeu dando resposta à pergunta anterior, que seria no caso do turrón. Você conhece o turrón, o típico doce de Natal da Espanha. Inclusive, na Catalunha temos alguns produtores. O turrón é basicamente amêndoa, mas também contém mel e um pouco de ovo.
nesse caso, teríamos que ir pelo DIPOA ou seria considerado como um alimento mais simples, que basta o controle da Anvisa? Primeiro, é um prazer tê-lo aqui conosco de novo. Obrigada pela participação. Não, o turrom eu já te dou uma resposta bem direta. Turrom é um alimento simples. O processo produtivo dele traz segurança suficiente para a gente não precisar dessa análise de risco e de registro de DIPOA. Então, certamente o turrom é um alimento simples. Pode trazer tranquilo. Maravilha, muito obrigado. Imagina. A família espanhola agradece, então, Agradece. né, com essa informação. Aqui a gente tem uma pergunta, acho que no chat, né, do Manolo Fontenla. E no caso de registro de produtos de empresas brasileiras ao exterior, como soja para a China. Aqui é uma questão individual, né, se atua. A parte de soja, de novo, é mais ou menos o mesmo raciocínio. Tudo que não é de origem animal, ele tem um processo de importação ou de exportação muito mais simples. Mas o que a gente precisa é sempre seguir a legislação do país de destino. Então, nesse caso, como a gente falou de importar os produtos para o Brasil, todos esses produtos eles precisam ser adequados sanitariamente, precisam ter a rotulagem adequada especificamente para o Brasil, porque é aqui que ele vai ser consumido, é aqui que ele vai ser usado. A hora que a gente pensa em exportar qualquer tipo de alimento para a China ou para qualquer outro país, a gente precisa primeiro checar, normalmente quem nos ajuda com isso é o próprio cliente ou alguma trade que esteja nos ajudando no processo. A gente precisa checar quais são as legislações que eles esperam lá na China, seja de rotulagem, sejam microbiológicas, quais são os controles que a gente precisa ter. Então, o nosso alvo é sempre o país destino, quando a gente vai pensar em o que tipo de registro precisa ou que tipo de rotulagem precisa. Mais alguma pergunta? Doutor Felipe? Bom, então, se não temos nenhuma outra pergunta, eu queria agradecer a todos os assistentes, lembrando que esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado no canal do Fórum Empresarial no YouTube, né, onde todos poderão assistir e novamente rever esse vídeo quantas vezes for necessário. Ali tem o contato da Vanessa. Quero agradecer uma vez mais, Vanessa, pela tua alegria, pelo teu carisma, sempre de bom astral, compartilhando com a gente, sempre nos ajudando toda vez que nos é requisitada, né? Então, eu queria te agradecer muito pelo carinho, pela atenção conosco. Queria agradecer a todos os assistentes desse webinar e voltamos no próximo dia 9 de junho com um webinar sobre governança corporativa para pequenas e microempresas. Então, a todos, uma boa tarde e até lá. Muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigada.